Olá, sejam todos bem-vindos uma vez mais à nossa edição do podcast Heróis do Dia a Dia. Hoje nós vamos ter uma presença aqui muito, mas muito boa. Não que as outras não tenham sido, atenção. Mas hoje vamos falar primeiramente com uma guerreira. Não. Todos são guerreiros, né? Todos são heróis do dia a dia. Mas é uma pessoa muito especial. Tive o privilégio de conhecer há muito pouco tempo e eu quase que obriguei disse, por favor, tu tens que vir aqui ao podcast Heróis do Dia a Dia para poder então contar um bocadinho da tua história, partilhar connosco essa tua vivência, essa tua agilidade, essa tua profissão, esse teu hobby, hábito, o que for, como vocês quiserem entender, mas realmente vai ser um momento de muita, mas muita motivação, de muita inspiração e eu sei, sinceramente, que tu aí em casa vais ter uma virada de chave a partir de hoje, a partir dessa história. Mas antes mesmo de nós começarmos, eu quero pedir aquele like, que vocês sabem que é muito importante, subscrevam-se no canal, façam parte deste grupo de pessoas que têm o objetivo de conhecer, reconhecer e dar a conhecer aqui as profissões, atividades e hábitos de pessoas que normalmente fazem toda a diferença na nossa vida e na vida de muitas das pessoas que cruzam com elas, ok? Estamos apresentados, sem mais delongas. Anair, muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vinda. Okay? Obrigada, Mauro. Eu é que agradeço por estar aqui, não é para partilhar a minha história contigo. E com o mundo. E com o mundo, exatamente. Antes de mais, eu só te pedir aqui um tchim-tchim, ok? Aqui a nossa marca. Saúde. Ok, obrigada. Anair. Sim, senhor. Eu conheci-te há pouco tempo, há muito pouco tempo. É E fiquei muito impressionado com a tua garra, com a tua força. Eu disse que há coisas que têm que ser partilhadas mesmo. A ideia aqui é que as outras pessoas também se sintam motivadas e percebam um bocadinho desse teu lado. Porquê? Porque de uma forma ou de outra acabamos sempre por ser empreendedores, não é? Somos Exatamente. empreendedores. Só que muitas pessoas são empreendedores só na mente. Eles na cabeça deles têm ideias muito bem delineadas e não dão o passo seguinte. Exatamente. Por muitas razões, por muitas situações. E tu estás aqui a provar que as limitações só estão mesmo na nossa cabeça. É difícil, mas é possível, não é? É possível, sim, senhor. Como é que tu começaste a empreender? Na verdade, isso é uma ideia que já vem desde tenra idade, não é? Aliás, é uma ideia que já vem de tenra idade. Por quê? Porque quando a gente começa a crescer, não é? A gente espelha-se em pessoas. Como, por exemplo, nós vimos pessoas que têm um patamar de vida mais elevado e pronto, quando a gente é criança ainda, já começamos a idealizar assim alguns pormenores da nossa mente, né? algumas referências. E à medida que o tempo vai passando, então nós também vamos criar algumas ideias, não é? Que é para a gente identificar-se com aquelas pessoas. Exato. Quando criança, começamos... o empreendedorismo já vem porque tenho uma família, não é? A minha família, a minha mãe, por exemplo, é uma senhora muito trabalhadora, que aproveito já aqui agradecer a Dona Isabel Rodrigues Antônio de Sousa da Costa, que é a minha mãe, que gerou uma vida. É uma senhora muito batalhadora. E a minha verdadeira inspiração vem dela. Ok. Vem dela por quê? Porque apesar de ela ser uma mulher solteira, viúva, ela... Não, viúva ou solteira? Viúva e solteira, posso assim dizer. Não, solteira é quem nunca casou. Exatamente. A viúva já casou. Ela já casou. Isso dá problema, é verdade, cuidado. Mas dá muito problema, isso é verdade. Yeah. Só para retificar aqui, não é? Ela é viúva, ela ficou viúva com 36 anos de idade. Eu, 36 anos, a minha mãe agora vai fazer 70 anos e nunca mais arranjou ninguém. Poças. Então, ela tinha que arranjar meios para subsistir os filhos. Exato. E tu sabes que na África não é fácil. Mãe de 9 filhos. 9? 36 anos de idade, sem ter uma mão ou um ombro de ajuda, e ela tinha que desdobrar-se, que era para poder nos dar alimentação. E ver essa referência dessa grande mulher, não é? Chamou-me a atenção de querer melhorar as condições de vida dela, porque tu sabes que a nossa vida lá em Angola é uma vida muito precária. A gente pode ter família, mas quando tu tens os teus filhos, aqueles é que tornam-se a tua família, não é? Exatamente. E, no entanto, nós tínhamos que procurar formas para sobreviver, posso assim dizer, porque o pai não deixou-nos também em boas condições.
Então, também ainda era jovem, se calhar. era estava a começar a jovem, vida. exatamente. E prontos. E aquela grande mulher deu-me uma inspiração de vida que tu não imaginas, Mauro. E quando a gente começou, não era uma vida muito, muito difícil mesmo. Dificuldades essa que fez-nos ficar fortes, fez-nos ser mulheres determinadas, fez-nos ser pessoas independentes, independentemente da gente ter um companheiro ou não. A minha mãe sempre deu-nos a ideia de que uma mulher tem que ser independente de forma financeira. Ainda que tu tiveres alguns bens ligados ao marido, mas tu tens que ter algo teu, que é para se porventura um dos dias acontecer qualquer eventualidade, então tu estás capacitada, que é para suprir as necessidades da tua família. E pronto, isso fez-nos pessoas grandes, não é? Grandes em sentido de pensar, nesse sentido. Não digo que grande financeiramente. Não, mas essa é a maior riqueza, não é? Exatamente. Quando a gente tem um pensamento de vencedores e tal, acho que é a maior riqueza. É a maior riqueza, exatamente. E prontos, daí começamos, e prontos. Aí o tempo foi passando. E a minha mãe, graças a Deus, depois libertou-se daquela extrema pobreza, porque ela depois de tanto fazer os seus negócios, ela conseguiu fazer uma casa linda, Uau. não é? Um primeiro andar, cima embaixo. Ela, prontos... Quer dizer, aquela é inspiração, é uma mulher cheia de virtudes, cheia de qualidades que tu não imaginas. Então, vendo essa senhora, não é? Passou uma ideia de que se ela conseguiu sem marido... Com as condições que estava, precárias, com 9 filhos... Mas ainda assim nenhum filho morreu de fome, então isso deu uma inspiração para a vida. Uma força, né? Uma força. Força essa que depois também eu fiquei separada, porque depois tive que arranjar um relacionamento, separei-me. Depois de separar-me, o marido também não deixou absolutamente nada. Calma, deixa eu perceber. Tu separaste-te do teu marido ou separaste da tua mãe? Tanto separaste? Não, da minha mãe já não, porque pronto, eu estou a cortar, porque se eu tiver aqui, aquilo será uma conversa que sem infinita, percebes? Então pronto, eu estou a cortar. Portanto, depois tiveste alguém, separaste. Crescer, exatamente, então decidi que tinha que arranjar um relacionamento. Correto. Certo? Depois de arranjar esse relacionamento, pronto, tu sabes como é que lá na África os familiares, uns gostam de ti, outros não gostam, e pronto, é aquela linhagem de famílias praticamente tribais. Posso assim dizer. Tem isso, é verdade. E nós temos isso. Isso é verdade, isso é um eu, fato. de Luanda, arranjar alguém que é de uma outra província, como a província do Norte, como por exemplo Cabinda, não é? Então, pronto, eu sofri muitas consequências, mas tudo isso também por insistência, porque é aquilo, os pais normalmente conhecem os filhos, e principalmente quando temos um relacionamento, então os pais, naturalmente, que eles te vão dar algumas diretrizes, não é? Algumas coordenadas essas que nós temos que escutar, dar ouvidos. Se nós não dermos ouvido, automaticamente a gente cai numa tragédia. E foi exatamente isso que aconteceu. O coração também, quando começa a bater, a gente já não quer ouvir mais ninguém. Já não quer... Mas pronto, então. Mas aí já eras empreendedora, já tinhas portanto, tinhas a referência da tua família. Tinha referência apenas. Mas depois, quando é que começas? Lembras-te do primeiro negócio? Eu lembro-me. O que foi? Então, como é que eu não vou me lembrar? Eu sei. Depois da decadência de vida, não é? De eu separar-me do pai dos meus filhos. Ok. Estás a perceber? Eu fiquei com 2 filhos pequeninos. Então, eu não tinha forma. Eu procurava emprego, não aparecia. Eu tinha que fazer qualquer coisa, Mauro. Porque se tu, com filhos, sem ter um meio de subsistência, tu tens que fazer um negócio, alguma coisa que é para se virar, que é para sustentabilizar os filhos. Essa razão que, prontos, temos água em casa. Temos arca, não é? Tu sabes que lá nós na África é mais arca até do que geleira. Porque a geleira já não é exatamente os frigoríficos, os preços são mais exorbitantes do que as arcas. E também tem mais utilidade, né? Exatamente, dá para congelar as coisas e pronto. Então havia necessidade de eu implementar alguma coisa que é para eu ter forma de sustentar os meninos. Então fui amarrando água nos saquinhos. Vendias água? Vendia água fresca.
amarrei água, quer dizer, pegava, comprava os saquinhos, assim que comprava os saquinhos, foi pondo água, que é para pôr na arca, para ficar fresca. para ficar fresca. Quando chegasse aquela hora, você pega a banheira mesmo, a bacia exatamente tinha que estar bem limpinha. Tinha que ter a maior higiene, que é para poder comercializar aquilo. E pronto, punha a banheira na cabeça, lá mesmo no Arraiô, hoje ainda. Vendia água. A sério? Isso é verdade, eu não estou a mentir. Não. O meu a sério não é no sentido de mentira. Eu estou estupefacto, realmente. Exatamente. Mas pronto, foi. E o que passava na tua cabeça quando tu fosses vender? O que passava na cabeça? Dizias, isso é uma fase. Como é que era? O que tu pensavas? Mauro, a vida é por etapas. Existem aquelas pessoas que vivem à base de orgulho. Mas eu aprendi que, para além do orgulho, a gente tem que ser humildes o suficientes e ter a capacidade de desenvolvimento. Se tu não fores humilde, tu não chegas a lado nenhum. Pode ter certeza disso. Oh. Humildade é a chave primordial para o desenvolvimento socioeconômico de qualquer pessoa. Uma sociedade sem humildade é uma sociedade doente. Oh. E pronto, eu tinha que fazer aquele negócio. Era o que tinha na tua... Era o que tinha na altura. Não era que era o único negócio que eu fazia, porque era assim, de manhã, tu sabes aqueles senegaleses que trabalham aí, não é? Exato, nos armazéns. O que acontecia? Eu de manhã lavava a roupa dos senegaleses e na altura quanto é que me davam? 700 kwanzas. Meu Deus. A sério. Hoje em dia 700 kwanzas são lavava 7 roupa euros, né? São 7 euros. 7 euros. Lavava a roupa dos senegaleses a partir da manhã, depois eu tinha que passar a roupa, não é? Para entregar, para me dar os 700 kwanzas. Por dia. Por dia, exatamente. Que não servia quase para nada, mas pronto, já dava para comprar o pão, já dava para comprar uma fraldita para o bebê, estás a entender? E pronto, Zé pá. Eu tinha... Antes de vender. Antes de vender. Então, quando chegasse aquela hora que o sol está mais abrangente, aí então você pega na água, faz a rodilha, põe a banheira na cabeça e tu tens que ir. Tens que ir. E tu imaginas, tu tinhas um relacionamento, ou seja, uma relação que o marido era minimamente desenvolvido em termos financeiros, e tu, para ter que reduzir do zero mesmo, e as pessoas dizerem assim, fogo. Mas então, lembras aquele ditado que diz lá em Angola, ele acabou que nem Gabi Moi, que só lançou um disco no mercado. E tu sabes que, na maior parte das vezes, as pessoas, quando você toma, não é, direção para um outro caminho, porque você saiu de uma relação, automaticamente tu vais sofrer represálias. Vais sofrer bullying. Da tua família, dos teus amigos. Tu vais sofrer represália de todo mundo. Há pessoas que te conheciam que você tinha carro na altura, que você tinha uma estabilidade de vida e automaticamente você hoje vende água. Inocência. Tu sabes como é que as pessoas falam, não é? Mas pronto, também aprendi que todas essas adversidades, todas essas dificuldades tornam uma pessoa forte. Torna uma pessoa Pessoal, forte. como é que é? Está bem? Está tudo bem? Estão tranquilos? Ai, Anair, tu vais me matar hoje, me matar hoje. Ai, Jesus. Não, mas são histórias reais. Isso é incrível, isso é incrível. É incrível mesmo, é Pronto, incrível. Vamos só evoluir, pronto. Da água, de lavar a roupa, quais foram os outros negócios? Outros negócios, depois comecei a trabalhar como relações públicas numa empresa, não é? Uma empresa M. Couto Alves na altura, já aí por volta de 2006, 2007. Estive a trabalhar não por contrato de trabalho, mas pronto, prestadora de serviços. E pronto, eles pagavam-me por cada caso, cada processo que eu tratava, porque aquilo estava relacionado aos serviços de imigração e fronteiras lá de Angola. E pronto, eu fui tratando dos vistos de trabalho e assim por diante. Então, prontos. Aquela fase
até salvo o erro. Deixa só para aqui. Encosta só um bocadinho mais para frente, se for possível. Yeah. Salvo o erro. Antes de eu trabalhar para M. Couto Alves, trabalhei para Lambe Lambe. Lambe Lambe é uma empresa de catering, não é? Que faziam serviços, festas governamentais, assim. Ok. Tipo, íamos servir no Parque Herói de Chaves e tudo mais. Então, pronto. Naquele percurso, conheci alguém. E esse alguém, eu na altura saía do serviço, ia para a escola, porque estava a fazer o ensino médio. E pronto. Fogo. Eu saía do serviço, então tinha que ir diretamente para a escola. Até naquela altura eu tinha uma prova de psicologia e eu tinha que sair da escola, aliás, do serviço para a escola. E pronto, deram-me boleia a um senhor. E assim que deu-me boleia, levou-me até a escola. Só que depois a gente foi se conhecendo, porque ele foi ligando. E a gente conheceu-se e depois ele disse que o meu trabalho era um trabalho muito cansativo, porque servir não é uma coisa fácil. Nós tínhamos é que fazer tudo. Não era só servir, nós tínhamos é que carregar a louça, nós tínhamos é que cozinhar, estás a entender? Trabalho. Confeccionar os alimentos. Isso é muito muito, trabalho. é muito trabalhoso. Vocês chegam antes da festa começar e saem depois Exatamente, depois quer Imagino. dizer, os clientes só tinham que sair, depois da festa terminar, tu ainda tens que Cansada. recolher aquela louça toda, tem que lavar, tinham que encaixar e assim por diante, quer dizer, um processo que tu não imagina. Então, pronto, ele disse, eu pedi emprego, tu sabes que dizem que neném que não chora não mama, não é? Sem dúvida. Então, pronto, eu tinha a necessidade de falar com as pessoas que é para solicitar emprego. Conheci esse senhor e pronto, depois começamos a trabalhar juntos e ele fez-me uma proposta e eu aceitei a proposta. Comecei a trabalhar com ele. Desta proposta veio mais outras propostas de outras empresas e assim pronto, uma vida miserável já começa a ter degraus. Mas pronto, as prestações de serviço que tu fazias era na questão dos vistos? Dos vistos Okay, de relações trabalho. públicas nesse sentido, não é? Exatamente, Okay. exatamente. E aí conhecer outras pessoas, a lidar com outras Exatamente, pessoas. a lidar com outras pessoas. Já estavas a fazer uma massazinha, né? Já As coisas já estavam mais ou menos a mudar. Já. Pronto. Eu quero perceber, portanto, mas já no sentido de empreendedorismo. Exatamente. Já estavas a pensar, tenho que fazer mais alguma coisa? Tem que fazer, porque assim, a gente, é aquilo que eu comecei a dizer desde o início, a vida é por etapa, porque o pensamento do ser humano é sempre mais abrangente. Tu não ficas limitado, porque os teus pensamentos são contínuos. Tu, se hoje conseguiu um pão, amanhã tu não vais querer um, vais querer dois, não é? Exato. Por quê? Porque uma mãe solteira, com 2 filhos, Pequenos. sem casa, automaticamente você tem que fazer qualquer coisa que é para tu, pelo menos, conseguir um teto para tu morar. O básico, né? O básico, ao menos. Comida. Ter roupa, comida e um abrigo para as crianças. Então, aí as ideias também vão começar a surgir. Ou seja, à medida que a necessidade vai te apertando, tu também vais tendo outras ideias, vais pensando em muitas coisas. Eu já vi que aí tem mesmo que avançar, né? Vamos então pensar. Pronto. Tu, depois, eu não sei quanto tempo depois, mas começaste a ir para o Dubai, para a China. Tu falas mandarim ou inglês fluente, por exemplo? Mauro, a vida é de arriscar mesmo. Tu, quando tens um foco, o teu foco não pode ter limitações. Não pode ter limitações. Tu não falas língua. Nós hoje temos, não é redes sociais, mas posso assim dizer, temos a internet, por exemplo. Traduzir, é? Exatamente. Temos o Google Translator, por exemplo. Tem os tradutores? Tem os tradutores. Tu saindo daqui, tu não vai ficar impossibilitada, não é? Pura e simplesmente a observar os outros que estão a fazer os seus negócios, têm uma vida desenvolvida e tu pura e simplesmente porque não sabes falar a língua não vais. Há quem não faz. Há quem não Mas vai. eu não posso. Não pode. Não posso fazer isso. Por quê? Porque eu aprendi que a persistência é para os fortes, desistência é para os fracos. Se tu não arriscares, tu nunca vais ter objetivos. Empreendedorismo está envolvido também o quê? Dificuldade, riscos.
Se tu não arriscares, tu não vais ter proveito. Quais são os benefícios que tu vais ter? Não tens benefícios nenhuns. E o que é que tu comercializavas? O que é que tu vendias? O que é que tu fizias? Como é que era essa coisa da China, por exemplo? A situação da China começou por quê? Porque depois comprei um espaço, um estabelecimento comercial no Nova Vida, não é? E esse estabelecimento comercial, pronto, era um salão de cabeleireiro e uma boutique. Ok. Então havia necessidade de eu sair, que é para ir buscar o material todo. Ok. Mas como daquela está sempre a mandar, então eu própria disse que Eu prefiro escolher eu mesmo. prefiro ir. Eu tenho que ir. Quer eu fale, quer não fale línguas, mas eu vou. Eu vou. Eu sou persistente. Eu vou. Então, lembro-me que conversei com o meu irmão, porque o meu irmão foi uma das pessoas que uma das vezes também já foi levado por um dos primos. E na altura eu disse, olha, eu preciso ir à China. Eu tenho que ir à China. Ah, mas como é que vamos fazer? Nós não falamos língua e tudo mais. Vamos à China. Temos que ir à China. Passamos dificuldades, passamos no início. Mas tu sabes que um local de negócios vais encontrar todo tipo de pessoas. Vais encontrar angolano, português, sueco, vais encontrar todo tipo de pessoas. E automaticamente tu vais ter que procurar saber. Tu vais ver, às vezes, o sotaque, a maneira de falar, vais encontrar alguém. Atento, tem que estar ligado, atento, tudo, ligado, exatamente. qualquer coisa aqui. É como as redes sociais, se tu não estiver Yeah. ligada, não vai ter informação. Pá, esquece. Exato. As dormir na forma, Exato. acordar bolo, né? Então, pronto, fui para a China, cheguei na China, fui até Guangzhou. Yeah. Assim que cheguei em Guangzhou, fui até lá o Foshan, que é para poder ir procurar o material lá. E tu sabes que em termos de matéria-prima, tu lá encontras tudo. E pronto, fui comprar o material para o salão. Para ti primeiro. Para né? mim, exatamente. Comprei o material todo. Depois de comprar, mas é só para tu veres onde é que o empreendedorismo... Tu vais com a intenção de ir comprar algo ti. e automaticamente tu também já tens noção de Epá, que isso também vende-se, né? a vida é assim. A vida é assim. Tipo, tu vais comprar o material e ao comprar o material, tu não vais ficar pura e simplesmente no material. Tu vais ter que fazer outras coisas. Primeiro é que tu gastaste dinheiro da passagem. Gastaste dinheiro do hotel. Alimentação. Tudo isso conta. Transportes. Tudo isso conta. Então, tu ao fazer o negócio, tu tens que ver. Fogo, eu vim comprar um material para o salão, mas eu tenho que repor o dinheiro que eu gastei. Então, tu vais fazer uns apanhadozitos, tiras assim blusas, por exemplo, o que é que está a andar? Se são chinelas, põe chinelas. Se são roupas exatamente, põe roupa. Se for, quer dizer, Telemóvel, põe tu ponhas tudo. Quando voltares, não somente voltas com o teu salão no contentor, também voltas com outras coisas que vais a despachar. Outras coisas que vais despachar. Uau, e aí eu isso. também fui trazendo mobiliários, não é? Na primeira que foste, não. Eu já trouxe mobiliários. Na primeira? Na primeira que fui. já levei mobiliários para Angola, que é para despachar. Então, Já epá, levei tem aqui uma sofás. mosca ou um mosquito. Como é então? Mosca? Ah, a nossa plateia, pessoal, estão a assistir aqui a mosca. Anda por aqui uma mosca. Mas pronto, enfim. Exato, e prontos. E aí tu vais juntar o útil ao agradável. Por quê? Porque é o útil ao agradável. Porque tu foste com um objetivo, chegaste lá, criaste outras ideias. Outras ideias. Que é para você evoluir. Yeah. Estás a perceber? Porque se eu fiz o salão tem que ter um meio de sustentabilidade, tem que ter um fundo de maneio. Yeah. Todo empreendedor tem que ter um fundo de maneio. Se tu não tiveres algo que é para sustentabilizar aquela empresa, quando tu baixares, vais baixar e não vais ter forma de como Subir. levantar. Pronto. China. Chegaste aí quantas vezes, assim, Eu mais ou fui menos? mais do que 5 vezes para a China. Uau. Pois. Depois da China, então tinha que mudar a rota. Fui eu, Dubai. Dubai. Dubai.
Dubai, fui ao Dubai, comecei, porquê? Por causa da boutique também, porque lá vendia-se também. Calma, tu era um salão de beleza e boutique, é isso? Era salão de cabeleireiro e boutique, Ok. exatamente. Então havia necessidade de eu viajar em muitos países, que é para fazer ver. uns apanhados de roupas, que é para meter na boutique, que é para, prontos... epá. Eu acho que eu cheguei a conhecer o teu salão, mas tanto não sabia, porque disseste que era frente de tribunal, né? Exatamente. Já fechaste, não é? Eu fechei o salão, mas tem aquilo que é meu, continua arrendado. Businesswoman. É business. Não para. Não Parar é morrer. Parar é morrer. Tiveste outros negócios para além desse? Para além deste, já não tive outros negócios, não é? O negócio que eu tive para além deste foi quando eu vim para aqui. Não, esse eu estou a guardar. Ah, Estamos ok. ainda no início, em Angola, portanto, mantiveste isso. Diz-me uma coisa, tu ajudaste muitas pessoas. Mas como é que tu não vais ajudar, Mauro? Eu fui ajudada por boas pessoas. Ajuda não está relativamente somente em termos financeiros. As ajudas que eu digo não é de forma material. Pensamentos, ideias, estás a perceber? Motivação, força, incentivo, tudo isso chama-se ajudas. Alguém tirar o tempo dele para te dar uma força, para dar uma palavra de ânimo. É. E a maior fonte minha de inspiração para além, antes da minha mãe, eu digo que é Deus. Yeah. É sempre Deus. Não tem como. Por que é Deus? Porque Deus está ali. A gente, quanto mais você está apertada, tens o coração desesperado, não é? Tu se clamares a Deus por ajuda e você ter fé, a fé é o quê? É a certeza de coisas esperadas, embora não vistas. Isso é a fé. Pessoal, eu disse, no início eu avisei, eu quando conheci a Anaíra, eu disse, meu Deus, essa moça tem que ficar, tem que partilhar isso. Porque eu acredito nele, que existem pessoas neste preciso momento sem esse combustível, sem essa fé. E eu acredito que com essas tuas palavras, muitas pessoas vão ser tocadas e vão ter uma transformação. Mesmo aquelas pessoas estão determinadas e sabem o que querem, porque a vida, como tu disseste, é feita de etapas. Há momentos que a gente está sem força. Há momentos que a gente pensa em desistir, que a gente pensa que está sozinho, que é o único que sofre. Mas ouvir essas palavras, com certeza absoluta, faz toda a diferença. Por isso é que ela é uma heroína do dia a dia. Eu vou matar essa mosca. Ouça, em direto mesmo assim, esse é mesmo podcast. Não, eu vou... Conversou. Nem mosca, é tipo, é mosquito, né? Não, é aqueles bichinhos assim. Yeah, pronto. Mas estava a dizer, é muito bom. Pessoal, eu acho que só essas dicas merecem sim um like, merecem sim um comentário. E eu quero que tu escrevas se efetivamente tocou ou te está a tocar essa conversa, se está a motivar-te, ok? Porque nós precisamos de motivação. Motivação é tipo combustível, a gente pode encher o tanque. Isso é verdade. Mas vai sempre precisar de mais. É. Bom, perguntei-te se tu ajudaste muitas pessoas. Porquê? Porque eu acredito, e como tu disseste bem, num percurso de superação, pá, tu vendias água, na rua, e chegaste a ter um salão de cabeleireiro em Angola, e boutique, e eu acredito que tenha sido muito bem frequentada pela localização. Só pela localização aquilo é tudo. Né? Pronto, eu morei em Nova Vida, sei, conheço e sei como é que é. Entretanto, hoje em dia, a Anaíra tem um restaurante top, pessoal. Top, eu estive lá, fiquei impressionado. É um restaurante tipicamente angolano, ok? Pese embora também servir outros tipos de mentas, outros tipos de comidas, não é? Mas é tipicamente angolano. E uma coisa, é um luxo, pessoal, sério. É incrível, muito bonito, muito limpo. A Ney faz questão de realçar isso. Disseste ontem, nem por causa da tua mãe. Higiene, exatamente. A higiene é algo primordial. Principalmente quando a gente
não é, comercializa produtos alimentícios. Yeah. É sempre, não é só produtos alimentícios. Porque a higiene é que define a pessoa. Yeah. É o básico, né? É o básico. É o básico. É algo primordial. Como é Então, que tu não vais ser higiênico se tu estás a confeccionar confeccionar comida. comidas? Esse bicho, esse animal, esse inseto, juro. Enfim, mas pronto, isso é muito fixe. Porque, pronto, hoje em dia, olhas para trás, vês o teu percurso, vês por onde passaste e onde estás. Porque há pessoas que, se calhar, olham para ti, naquela estrutura toda, essa aqui, filha do marimbondo, né? Uma pessoa, não, essa conseguiu facilmente e nem sequer sabe disso. Porque, pessoal, é mesmo uma coisa muito mais... Aliás, estou aqui já a estender o convite a todas as pessoas que quiserem conhecer um bocadinho mais da gastronomia angolana. Os angolanos é para recordar, mas quem não conhece, meus amigos brasileiros todos, vamos lá, estão sempre a me falar da muamba. Mauro, como é que é a muamba? Vamos passar lá. Agora, quem me perguntar mais sobre muamba, vai ali para os Sabores da África, não é? Exatamente. É um espaço incrível. Eu estive lá, conheci a Nair lá e com certeza absoluta disse que é para ela vir para cá, que é para partilhar a história dela, porque ela na conversa deu assim alguns insights. Eu disse, peraí, tens que vir partilhar, porque nós queremos reconhecer o trabalho de vários heróis do dia a dia e tu és efetivamente uma heroína. Empreender em Portugal, como é que é? É muito diferente da Angola? Empreender em Portugal é diferente, sim, porque, primeiro, a diferença posso assim legislação, dizer... as leis. As leis e tudo mais. Aqui tem o máximo controle. É rigoroso. É rigoroso quanto às finanças. Aqui tu tens é que ter mesmo os pés calçados, posso assim dizer. Por que eu digo isso? Porque, vezes que em Angola também nós agora tem um bocadinho de mais rigidez quanto a isso, mas anteriormente tu, tipo, vais pagar o imposto, ainda deixas e tudo mais, e algum tempo, e depois as gasosas, tem as influências. Isso é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. É para conhecer o primo do colega, do primo do amigo, de que pode. E pronto. E chegando cá, as coisas não são exatamente assim. As coisas são mais complicadas para nós que viemos de lá. Não estamos habituados. Não estamos acostumados. Mas é algo bom. É bom. É bom por quê? Porque daí tu vais aprender, não é? O que é trabalhar de verdade. Tens uma noção maior. Vais ter a verdadeira responsabilidade daquilo que tu estás a fazer. Uma vez que tu és empreendedor, tu tens que estar ligado a tudo, todos esses fatores. Porque é isso que vai te fazer uma mulher de sucesso. Agora diz-me só uma coisa. É muito burocrático a nível legal, por exemplo. Eu posso abrir uma empresa, achas que tem muito empecilho ou pelo facto das coisas serem mais organizadas? É simples. Portanto, pedem muita coisa, muitos documentos que do tempo do Huawei, como é que é? Não. Nós, como viemos de esses países, ou seja, de um país onde quase que tudo funciona, não é? E a gente pensa que tudo é necessário gasosa e tudo mais. Pessoal, quem não sabe gasosa é mesmo suborno. Yeah? Pessoal, muita gente que não sabe. Gasosa é... Exato. Mulher. Né? Pronto, infelizmente é uma realidade. É uma realidade que o país atravessa. Há muitos países, é verdade. E então não é algo de 7 cabeças. Não é um bicho, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque se tu confiares, se tu achares que tem a capacidade de exercer qualquer função, você pode ir, mesmo o Mauro pode. O Mauro está aqui, abriu o estúdio, por exemplo. Há muitas pessoas que cá estão, não é? É capaz até de invejar o Mauro e sem saber onde é que o Mauro saiu. E que ele pode fazer muito mais. Exato, e ele pode fazer muito mais. Mas por causa do medo, por causa do grau de inferioridade, não é? E aquelas pessoas que também têm esse espírito de autocomiseração. Autocomiseração significa dizer alguém que quer que as pessoas sintam pena dela. Estás a entender? Eu não vou conseguir. Tu tens capacidade, faça. Faça hoje, não faça amanhã. A vida é feita de oportunidade. E a gente aproveita as oportunidades que é para fazer o sucesso. Sem dúvidas.
Se tu não tiveres oportunidade de hoje, ou se tu tiveres oportunidade e não aproveitar aquela oportunidade, provavelmente amanhã tu não terás. Não, amanhã, daqui a pouco, ela passa. Amanhã, passou. É tipo água. A água não passa 2 vezes no mesmo caminho. Isso é verdade. Por isso é que a gente tem que estar ligado e atento. Sabes por que eu te faço essa. Queres falar? Pode falar, desculpa. Queres falar alguma coisa? Não, pode falar. Por que eu te falo isso? Muita gente que imigra, nós somos imigrantes, né? De qualquer das formas, eu não me sinto imigrante. Já falamos um bocadinho. Eu sou cidadão do mundo. Vou ser sincero, sou a nível legal, mas eu me comporto como se eu estivesse na minha terra, porque ainda estou na minha terra, ainda não estou em Marte, ainda não estou em Júpiter, ainda estou na Terra. Então qualquer país aqui na Terra é meu lugar. Okay? Isso é verdade. Muito bem. Mas o que acontece? É que há uma aversão das pessoas que imigram. Tanto as pessoas dizem, não, vais imigrar, vais ter que estar em trabalhos subvalorizados, mesmo, faço aqui aspas, porque há trabalho, para mim trabalho é trabalho, não é? Entretanto, aquelas pessoas, não, e principalmente nós que tínhamos uma condição social um bocadinho mais vantajada, né? Um bocadinho mais privilegiada, seja por que for, portanto, no teu caso foi efetivo esforço, o meu também, mas há pessoas por qualquer razão, o pai era governante ou empresário, acho que os teus filhos, de uma forma geral, já não viveram o que tu viveste, não é? Já não estão na mesma condição que uma pessoa normal. Pronto. Então, nós quando imigramos, é sempre aquela coisa, acabaste mal. Como é que tu já estavas num estado social, vais para a Europa? Ou seja, as pessoas às vezes não esquecem dessa possibilidade de tu poderes ir para a Europa, para a América, para onde for, mas na perspectiva de investir. Eu tenho falado com algumas pessoas, principalmente brasileiros, eles dizem, Anair, assim, Mauro, eu quando saí do Brasil, eu queria ir para Portugal investir. Eles não vieram com a ideia de... Muitas pessoas, pronto, eu por exemplo, quando vim, eu disse, vou trabalhar no que for, na boa. Mas há pessoas que vieram focadas, eu vou investir. Perceberam, entenderam quais são as possibilidades e estão aqui a fazer isso. Aqui em França, na Bélgica, na Suíça, na Suécia, onde for. Ou seja, para desconstruir, tu já sais da tua zona de conforto, que é Angola, que é o que tu conheces, e vens para cá por uma realidade completamente diferente. Totalmente diferente. E empreendes, que é algo muito difícil. E olha que eu nem te contei. Tipo, como é que surgiu essa ideia do restaurante? Por exemplo, eu vim cá passear. Aí já estou do lado do business, né? Não, vim só para passear. Não, vieste passear, mas o business está sempre ligado. Está sempre ligado. E eu vim passear, então, prontos. Fogo, vamos a Aveiro. Viemos cá a Aveiro e disse, fogo é lindo, porque eu gosto de locais calmos. Eu gosto de sítios calmos. Gosto de sítios muito calmos. E então, gostei do espaço daqui da região. Achas que é... Nada, não consegui. Não foi dessa, mas ele vai. Exato. É assim que gostei da região, então pronto. Eu disse, a próxima vez que eu vier aqui, eu acho que eu vou ter uma casa aqui. Uau! Acho que eu vou ter uma casa, porque eu saía de Vila Nova de Gaia, onde eu tenho um apartamento. Ok. E vim para aqui passear. Mas Vila Nova de Gaia também é tranquilo, não? É tranquilo. É fixe. É fixe. Ai, meu Deus. Aquilo... E pronto. Viemos cá, assim, passear com os meninos e tudo mais. Depois houve mesmo a necessidade. Tu sabes que uma pessoa, quando já está no sangue empreendedor, não tem como. Então fui observando o que aqui dava, que é para pôr, o que é que não tem aqui. Se eu te disser outro tipo de coisas que eu tenho na minha cabeça gira em torno provavelmente de negócios. Por quê? Porque eu tenho sempre um plano B. Uau. Se aqui der errado, eu vou ter que implementar outro. E eu comecei com o Jindungo. Primeiro comecei a confeccionar Jindungo. Pessoal, é pimenta malagueta, né? É pimenta malagueta. É pimenta, né? Pimento mesmo. Pimenta, Não, pimenta, né? É pimenta. Portanto, o pessoal do Brasil vai falar Jindungo, é isso, pessoal. Ok, Jindungo, piripiri. Piripiri, exatamente. Começaste a vender Jindungo na Tuga. Comecei a vender Jindungo na Tuga. Então, era naquela altura da pandemia. Essa moça é perigosa. Era na altura da pandemia. Não tínhamos saídas, posso assim dizer. Todo mundo estava dentro de casa. E as mães que tinham filhos pequenos, então, tinha aquela necessidade de salvaguardar os filhos por causa da Covid, porque eles eram muito mais vulneráveis, então mandavam sempre, ou davam aquelas instruções de que os pais têm que estar ligados aos filhos,
eram os filhos e os idosos, não é? Exato. Por causa da vulnerabilidade deles. E então, pronto, eu disse, ficar aqui em casa, fogo, eu estou a ficar cansada, eu não estou a aguentar. Então, pronto, como é que eu vou fazer esse piripiri, esse gendongo? Eu comecei a criar ideia. Olha, eu só sei que um dos dias eu dormi, quando acordei, disse, vou fazer assim. Fiz. Quando saiu, lindamente. Toda a gente que vai no meu restaurante quer saber como é que eu faço o gendongo. É verdade. Mas tu Eu sabes... já estive lá. Deixa eu fazer uma parte. Como é que foi? Eu servi e disse, isso não é nada. Yeah. De repente, pessoal, a careca começou a brilhar. Suor! Mas é muito gostoso, a sério, é muito bom. Olha, pode ir só mesmo para o gendongo, é? Yeah. Mas pronto. E como é que vendias naquela altura? Naquela altura, o que é que eu fazia? Então, eu trabalhava com uma moça e antes de eu vender, eu fiz trabalho de fábricas. Quando chegaste cá? Quando cheguei cá. E uma coisa que eu alerto toda a sociedade, nunca tu te sintas no auge suficiente de não fazer trabalhos humildes. Yeah. Nunca te sintas isso. O ser humano, para evoluir e para manter no topo, até as coisas mais humildes são fatores ideais, são as coisas que eu posso assim dizer que ajudam a crescer. Quanto mais alto, mais baixo tens que Exatamente. estar, né? A tal coisa da humildade que disseste. Humildade. Calma aí, então tu chegaste cá, trabalhaste numa fábrica. Eu trabalhei em fábricas, Mas eu trabalhei... Estavas com necessidade financeira? A questão não é estar com necessidade financeira. A questão é você fazer alguma coisa. A questão não é somente isso. É tipo, estás ocupada. Tu tens que estar ocupada. Então o ser humano parar é morrer. Calma, deixa então perceber. Tu chegaste e ainda não tinhas nada a empreender aqui. Disseste, ainda não. Ai, Jesus, eu também parado não vou ficar. Eu não podia ficar então parada. foste trabalhar numa fábrica. Tinha que trabalhar em fábricas. E o que é que fizeste? Em que fábrica trabalhaste? Na fábrica de... Primeiro eu comecei na Gristel. A Gristel, eu estava a trabalhar em vidragem manual. Na altura até estava a ser formada, que era para fazer chefe daquela equipa de um setor, que era na Gristel 3, ou como é que eu posso dizer? Compartimento 3. E prontos, mas lá também não demorei. Por que eu não demorei na Gristel? Por causa do menino, porque o menino saía da escola e os irmãos mais velhos entravam de manhã às 8 e saíam às 6 da tarde. E o mais novo entrava às 9 e largava às 1h. E ele ficava das 1 até a hora que os irmãos saíssem da escola num café. Sério? Sério. Ah, não. Sério. E prontos, aquilo... Eu sou mãe, não é? Eu não vou pôr a vida em risco de uma criança... que é por causa de... De quantos anos é que tinha? Na altura tinha 8 anitos. Ipa, não, isso nem dava. Várias vezes que já encontrei o menino assim a dormir na cadeira do restaurante. Às vezes os irmãos, ele dizia, mamãe, não aguento mais. Então pronto, mas é como tudo, Mauro. São etapas. A vida é mesmo de etapas. Se tu não passares essas dificuldades, tu não vais ter uma história para contar. Hoje eu estou aqui. Estou aqui por quê? Por causa de todos esses antecedentes que eu tive. E eu estou a vir contar aqui no teu programa. Uau. Entende? Tens que viver, né? Tem que viver. Pronto. Empreendeste, começaste com o gendongo. Comecei com o gendongo. Mas começam com ovo. Agora, gendongo com ovo é bom. É bom, muito fixe. Bom, mas pronto, é começaste com o gendongo e tal. E pá, e hoje o teu restaurante é mesmo incrível. E então... Eu sei que tu estás com muitas ideias dentro do restaurante. Tenho coisas muitas incríveis, ideias, não é? muitas ideias, porque agora também quero implementar para começar a ter algumas aulas de kizomba. Yeah. Quer dizer, se o português saiu daqui do seu país de origem e foi para lá, ele criou negócio, por que nós não também fazer o mesmo? Vamos! Por que nós não fazermos o mesmo? Não somos menos nem mais. Não somos menos nem mais. Deus fez apenas a raça humana. Deus não fez diferenças de raça ou dizer que este é maior ou melhor do que este. Exatamente. Não. Deus fez a raça humana. Qualquer país em que a gente vai, nós também somos donos daquele país. Então não. É tudo nosso. A terra é nossa, É tudo tudo é nosso. nosso. Deus fez a terra para quê? Para os humanos. Que maravilha, não é? Ney. E é mais ou menos isso.
E então, pronto, daí tinha que fazer, investir, posso assim dizer. Fizeste um estudo de viabilidade, Fiz um viste estudo o que é de que estava a viabilidade, o que é faltar. que estava a faltar, tem muitos restaurantes aqui. Por que não abrir ou fazer um restaurante africano? A nossa comida também as pessoas sentem saudades, E é não boa é? demais. E é muito boa. muito boa. E depois há uma coisa que às vezes as pessoas acham que aquilo, a nossa comida não é grande coisa. São pessoas que são obcecadas, são pessoas que, posso assim dizer, que são... qual é o termo até que eu Tipo, posso quadradas, usar? só gostam da mesma coisa, não? Não, é não isso? é. São pessoas que gostam de discriminar. isso Não é é? verdade. Exatamente. Isso é verdade. São aquelas pessoas que gostam de discriminar, que gostam de fazer bullying com os outros. Porque é assim. Primeiro é que o Mauro sabe que nós fomos colonizados pelos portugueses. Isso é verdade. E sendo colonizados pelos portugueses, a comida portuguesa não difere muito da comida angolana. É verdade. Temos os nossos pratos típicos, assim como eles também têm os seus pratos típicos. Mas se tu vês os sabores e tudo mais, Não é muito diferente. Não é muito diferente. Temos não as nossas difere coisinhas, muito. o quiabo, a jimboa, a couve, tanto que é feito de uma forma um bocadinho diferente, mas a base é a mesma. A base é a mesma, exatamente. A base é a mesma. E é como tudo. Então, criar um restaurante africano foi uma das melhores experiências que eu tenho cá em Portugal. Se eu disser que é fácil, estou a mentir. Imagino que não deve ser. Não é fácil. Os ingredientes, tens que mandar vir os ingredientes de Angola Tem muitas que mandar vezes. vir de Angola, outros têm que comprar mesmo cá, Tá. porque aqui também já temos algumas fontes onde Ou seja, a gente mas fica muito mais consegue caro. São coisas exóticas, são coisas diferentes. Fazer o quê? Tu Yeah. precisas de ter sempre algo para confeccionar. Se tu não tiveres, não tem como. Não existe. Não existe, estás a entender? É difícil, quando eu digo na dificuldade, a dificuldade é o quê? É que tu vais receber represálias, As pessoas não vão acreditar. as pessoas não vão acreditar. Há pessoas que já chegaram no restaurante e procurar saber, oh menina, chama lá o teu chefe. o teu chefe. O dono disso. Eu quero o dono disso, eu preciso falar com o dono disso. E eu dizer assim, está a falar com ela mesma. Ah, deixa lá de brincar, chama lá o teu chefe. E depois eu dizer assim, então já que o senhor acha que eu não tenho capacidade para ser a dona do restaurante, então não sei se o senhor vai falar com quem. E chegar um dos meus empregados e dizer assim, um dos meus funcionários, e dizer assim, não, ele é mesmo a dona do restaurante. Uau. Estás a ver? E acontece aquilo que nós falamos em Angola, cara cai, né? Isso é verdade, é verdade. Porque por isso é que a gente não pode medir as pessoas, não é pelas aparências. As aparências confundem muito. Todos nós, seres humanos, temos capacidade. Todos nós temos capacidade. Uau. Todos nós temos capacidade de liderança. Só que muitos de nós, ou muitas pessoas, o que faz elas retraírem um bocadinho é o medo. Tem que combater o medo, né? Insegurança. Tem que combater o medo, Tem que né? combater o medo. A vida é feita de arriscos. Se tu não arriscares, Já era. já era. Pessoal, como é que é? Tá tudo bem? Vamos ficar por aqui? Vamos ficar por aqui. Hoje, porque eu te quero mais aqui. É muita coisa que tem que acontecer. É muito que vai acontecer e está a acontecer. Muita coisa. Portanto, eu sei que, obviamente, vais-te voltar para cá. Vamos falar muito mais sobre esse e outros projetos. Isso é verdade. Para já eu peço só que, eventualmente, se eu não te fiz alguma pergunta, alguma coisa que tu queiras falar, aproveita também já convidar as pessoas a fazerem esse presente no restaurante. Isso é verdade. Mas fala para a câmara. Ok. Vamos lá. Pessoal, nós estamos localizados em Ilhavo, na rua de Santo Antônio, número 6466. O código postal é o 3830 153. E apareçam, vão gostar. O espaço oferece tudo o que vocês pretendem.
não é lá aquela coisa do outro mundo, mas também não é uma coisa que vocês vão chegar lá e vão ficar assim, ai, é uma coisa espetacular, não é? Prontos, é uma coisa razoável, mas se vocês forem para lá, eu tenho a certeza que vocês vão amar mesmo, mesmo. Ai, porque Jesus. desde a comida, o atendimento, até porque nós somos africanos e o africano por si só já é simpático. Às vezes a gente não quer comer, mas só de receber o pessoal e tudo mais, com aquela alegria, aquela forma nossa, não é? Porque irmão do outro é nosso irmão, É verdade. pai do outro é nosso pai, já que essa cultura é totalmente diferente, não é? É sentir mesmo mais próximo, tu calor vais para humano lá e vais africano. sentir-se em casa. Fiquem à vontade. O contacto telefônico é o 939... Eu também vou deixar aqui, podes... Exatamente. 227-161. Se vocês quiserem aparecer por lá, estou lá, vou receber-vos com o melhor, aliás, atendimento e vão gostar. Tenho a certeza que vão amar. Eu assino embaixo, a sério. Ok, a vamos sério. Eu gostar. adorei e com certeza absoluta para aquelas pessoas que querem, portanto, como disse, conhecer um bocadinho mais da nossa gastronomia, da nossa culinária, são convidados para os angolanos, para os nossos etumudieto, vamos lá dar força aqui a nossa mana, vamos sim também matar saudades da nossa terra, portanto, fiquem à vontade. Bom, eu acredito sinceramente que tenha sido muito bom, para mim pelo menos foi, Anair, muito obrigado pela tua Eu é que presença aqui. agradeço. Foi mesmo bom para mim ouvir essas palavras de motivação. Também tem o meu lado empreendedor e às vezes é sempre muito bom saber que é possível. Como tu disseste, uma das coisas que eu retive é a vida é feita por etapas, ok? Já estiveste a vender água na rua e hoje estás a vender comida. Ok? Mas em situações completamente diferentes. É completamente diferente. E a vida é mesmo assim, altos e baixos. Eu acho que também uma das coisas que eu retive aqui nesse encontro é que tu disseste, nós temos de ser humildes. Podemos estar aqui, amanhã podemos estar ali e vice-versa. E outra coisa, afinal, é que todos têm capacidade. Todos têm a capacidade. Exato. Toda a gente tem capacidade. Nunca você se sinta insignificante demais. Ninguém é inútil. Basta tu acreditares. Mas olha, pessoal, Deus em primeiro lugar. Nunca se esqueçam disso. Porque até mesmo Deus é humilde. Ele é o rei, ele é o pai disso. Deus é humilde. Yeah. Estás a perceber? Então, nós imitando essas qualidades dele, tenham a certeza que vocês vão muito longe. Todos nós vamos longe. Pessoal, Vamos que vamos. Vamos sim longe, não é? Estamos juntos. Estamos Um tchim-tchim para fechar. Anaí, muito obrigado uma vez mais. E pessoal, até a próxima. Foi um gosto estar aqui com todos vocês. Espero também que vocês tenham gostado e sigam!